Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Grande Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos na sua casa e pertencermos ao rol de tão grandes eleitos que o Senhor tem colocado. O Senhor tomou gente simples e deu nome para elas. O Senhor tomou William Branham e ele também foi agradecido, porque não tinha um bom nome a família, mas o Senhor deu um nome para ele, até mudou o nome dele. Estamos agradecidos, Pai. A gente pertence àquele povo que crê na revelação, não importando o que dizem os de fora, mas somos amados pelo Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa fé está na sua palavra e nela queremos meditar de dia e de noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-se. Desejando um ministério. Não é mal desejar um ministério. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus?
não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém. Então, uma grande coisa, um grande desejo, a pessoa tem desejo de ser um pastor, desejo de ser um ministro, um bispo. Isto é excelente. Agora vamos aprender com o irmão Brana, que ele fala sobre isso também. Perguntas e respostas sobre os selos. A partir do parágrafo 277, você pode ler, eu vou ler apenas 282. É aquele rapaz que tinha deixado o emprego e cria que o milênio estava instalado em Jeffersonville, Indiana, debaixo do poente. A irmã Brana lhe disse: que coisa, eu não sei nada quanto a isso. Venha e entremos. Vamos nos assentar e falar sobre isto para ver se podemos esclarecer algo. Então, vem, irmãos, nunca ande desejando um ministério. É engraçado. Será que é contrário ao que Paulo disse? Aquele que aspira, que deseja um ministério, excelente obra, deseja, está desejando uma grande coisa. Mas quando chegou no tempo de irmão Brana, a irmã Brana veio mostrar mais a responsabilidade que uma pessoa deve ter ao ter o desejo de um ministério. Porque nesse tempo, nós sabemos que ter um ministério, muitas vezes, é meio de vida. Ter um ministério é para dizer que ganha bem, é para dizer que recebe dízimos de outrem, e assim poder viver uma vida melhor. Não deseja um ministério por sofrimento, por responsabilidade, mas porque percebe que aquilo dá. Isso em todos os sentidos. Vocês podem ver que no natural, em todos os trabalhos, quando um trabalho dá bem, todo mundo vai para aquele lado. Se um certo sapato, se o sapato feminino dá muito dinheiro, aí começa, o que dá mais dinheiro é feminino, porque o homem não compra muito sapato, é pouco. Mas mulher, quase todo mês compra. Então, nem todas, né? Mas a maioria é muito mesmo, o gasto é bastante do lado feminino. Então aí começa todo mundo ir daquele lado, aí começa a sobrar sapato. Entendeu? E aí começa a sobrar pregador. Que começa a pensar tudo de um jeito só. Olha, isso daqui dá. É isso que vai dar. E aí aumenta pregador. Há uma fábrica, muitas vezes a igreja diz: essa daqui é uma igreja mãe. Ela tem gerado muitos ministros. Você tem que ver que tipo de ministro gera. Hoje vai se ver uma igreja que gerou ministro para a mensagem no Brasil, e que estes ministros não sabem sobre a revelação dos selos. Olha, em vão ficou choca essa igreja, chocando certos tipos de ovos, que deu bons ministros só para evangelismo. Quando chega a palavra, se eles pelo menos tivessem o caráter espiritual de certos homens lá do tempo de Paulo, que podia dizer: olha, não vamos falar disso não, porque senão nós vamos nos encontrar lutando contra Deus.
Mas nem para isso, esses ovos que foram chocados em certas igrejas mãe não está servindo. Sai um tipo de ministro que reprova a própria revelação dos selos. Que gozo tem uma igreja de ter um pastor que rejeita a revelação dos trovões dentro dos 7 selos. Para nós parece ser muito simples, mas isso é grande. Você entende? Isso é a maior revelação do século. Rejeitar esta revelação que os trovões foram revelados e que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão no tempo de William Branham, revelou os 7 selos. Rejeitar esta revelação que para o Cordeiro sair do trono o último tinha que entrar, e o último é o último profeta, é o último mensageiro, é o último selo, é o último trovão, que era o William Branham, que tinha entrado. Rejeitar isso, a igreja tem um pastor que rejeita essas coisas, ela vai dizer que tem um pastor de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo. Incrível! Como pode ser gerado pelo Espírito Santo um pastor que rejeita essa revelação, quando o Espírito Santo foi quem revelou essas coisas a William Branham? O mesmo é ter um pastor que rejeita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para ficar com o batismo de Niceia, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Como você pode congregar ainda com mente tranquila, esperando o céu, quando esses pregadores estão pregando uma coisa que é contrária à palavra? Eles rejeitam o próprio batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e ainda você tem coragem de dizer: eu pertenço à igreja fulano de tal, a mãe tal. Você fica vendo que você é filho da mãe. E não percebe isto. É a igreja mãe, a mamãe. A mamãe falou, a mamãe Jezabel falou, está falado. A mamãe do certo companheirismo falou, você foi gerado lá, você não vai falar contra a mamãe. Você vai ter que estar ao lado da mamãe, dar o braço ao lado da mamãe e ajudá-la. E depois você quer céu. Então, a gente tem que perceber isso, gente. Falar contra batismo em nome de Jesus Cristo, o próprio membro revelado, quando escutasse o pastor falando contra batismo em nome de Jesus Cristo, ele já pegaria a sacolinha dele, a mochilinha dele, tchau, embora. Por certo, mas você sabe o que eles fazem, o que eles vão embora? Se você falar contra a Santíssima Trindade, que não tem na Bíblia, eles pegam a sacolinha deles e vão embora. Não tem revelação. Eles estão mostrando que filho de qual mãe eles são. As pessoas desejam o ministério, depois toma posse do ministério, falta-lhe responsabilidade com as almas. Com as almas. Um certo ministro diz que quando fizeram toda a maquiagem para a mulher, esses Max Factor, diz que fez uma coisa maravilhosa. Irmão Branham foi contra isso duramente. E como pode um homem desse dizer que foi feita uma coisa boa quando fizeram isso? Quando Jezabel era pintada e nenhuma filha de Deus usou certos cosméticos. Aí o pregador vai e apoia aquilo, porque acha que fez um mundo bonito. Se der um banho nela, acabou. Mas você estava tão vermelhinha, querida.
Está tão pálida, que foi de uma hora para outra, depois do banho, que se fica melhor. Tirei o Max Factor, tirei pó de arroz, tirei rouge, tirei batom, tirei todo o enfeite exterior, o adereço exterior. E aí fica aquela coisa mais esquisita. A igreja é assim, dá um banho na igreja. Está parecendo uma barata descascada. Ela não tem cor. Ela não tem a cor da palavra. A palavra tem cor de sangue. E a igreja não tem cor. Deseja um ministério. Para quê? Deseja um ministério, eu tenho ouvido isso também. Deseja um ministério para receber dízimos. Deseja um ministério para ser chamado de pastor, de reverendo. Deseja um ministério. Não. Por que vocês desejam um ministério? Paulo diz que é uma excelente obra que você deseja. Brana veio e disse: nunca ande desejando um ministério. Então, eles estão contradizendo? Não. É que Paulo estava agradecendo as pessoas que tinham o dom e que elas desejavam o ministério. E Brana está mostrando aqui que a pessoa que deseja o ministério era melhor que ela nunca tivesse desejado. Porque deseja o ministério e não tem fundamento aquilo que quer ministrar. Não tem fundamento. Vocês pensam que eu não penso nisso? Uma mensagem como nós pregamos, e é difícil você encontrar no Brasil e no mundo alguém que pregue como estamos pregando. Você pensa que isso não deve trazer sobre mim responsabilidade daquilo que estou pregando? Porque quando você tem muita gente que crê, muitos ministros aderindo àquele movimento, você fica até mais corajoso. Deus está abençoando, tem muita gente. Isso é verdade. Não, mas eu quero ver vocês. É verdade como João Batista, com meia dúzia. Isso é verdade. Você vai perder o pescoço, mas é verdade. Entende? Agora, eu tenho que ter responsabilidade nisso. Nunca ouvi ninguém pregar. A era terminou, o cordeiro saiu do trono, converteu em leão, o último eleito entrou. Terceira etapa já aconteceu. Deus tem um novo nome. E agora nós pregando estas coisas. E gente dentro desta terceira etapa, você já pensou bem? Desejar um ministério. Você já pensou que excelente obra você deseja? Mas já pensou do outro lado, que responsabilidade você deve ter quando deseja um ministério como este? Um ministério de cura divina, irmãos, é um ministério comerciante que está vendo hoje. Os pregadores, se eles estudaram um pouquinho e souberam um pouquinho de psicologia para poder conversar com as pessoas, fazer algumas perguntas para as pessoas, ser mais repórter do que pregador, eles vivem satisfeitos. Tem hora que eu escuto alguns deles, fico pensando, como que pode dormir sossegado? Falando o que falam, iludindo as pessoas como iludem, porque ganham um salário X. Então, responde por certas denominações, desejando sempre o ministério, as pessoas. E aí o outro vê, isso está dando. E se a igreja do fulano ficou rica, vamos montar uma. E se ficou rica, Deus está abençoando, e é um perigo isso aí. E se não está ficando rica, essa igreja não está muito boa não, Deus está amaldiçoando ela. Eles nunca soube o que é bênção nem o que é maldição. William Branham vem e mostra tudo o contrário destas coisas. Ele diz, você nunca pensa que aquele horizonte límpido é porque você está sendo abençoado e que nem quando vem nuvens negras sobre você, sobre o seu lar, que você está sendo reprovado. O que manda é a vida de cada dia, é aquilo que você crê. Olha, nós temos uma mente tranquila, eu tenho uma mente tranquila.
Eu posso deitar tarde, eu deito e durmo. Quase nem sonhar sonho. Dou graças a Deus por isso. Mas é uma beleza, porque eu tenho que deitar e dormir. E saber que o que eu prego, ainda que vocês não crêem, isso é verdade. Ainda que vocês pisem nela, é verdade. Eu tenho que saber disso. Eu tenho que deitar lá no meu travesseiro, quando colocar minha cabeça no travesseiro, estar descansado, sossegado. Posso dormir. O que eu preguei é verdade. Gente, nós temos de onde tirar, nós temos mensagem do profeta para provar que aquilo que eles dizem que não foi revelado, nós provamos, a mensagem prova que foi. Então o que adianta? Por que desejar um ministério só para ser chamado de pastor? Só para mudar o nome? Quando um homem tinha um ofício profético e perguntar para ele, como nós devemos te chamar? Profeta? Reverendo? Ele diz, chame-me de irmão. Será que nós queríamos ser pastores para os outros chamar nós de irmão? De irmão? Não, coisa boa é reverendo, pastor, bispo. Então, por que desejas um ministério? Tem mais alguma coisa? Irmão Brana, finalzinho aqui, você já pensou bem um homem daquele, conversando com o irmão Brana, falando que o milênio estava ocorrendo naquela hora e que um tal de Brana era o presidente da Audio Mission e o Brana não sabia nada de milênio. Falou para eu não entendo disso, mas eles me disseram que é a Audio Mission, é Brana, e o próprio Brana dizendo, eu não entendo disso. E eles dizendo, o milênio é agora mesmo. E o irmão Brana inquiriu dele, mas onde é isso? Aqui em Jeffersonville, Indiana. 281 perguntas e respostas sobre os selos. Bem no pôr do sol, aqui está, no poente. No lugar certinho, onde ele nasceu. Aí lhe disse, que coisa, eu não sei nada quanto a isso. Eu não sei nada de milênio agora. Isso é Brana que falou. Aí vem os pregadores. Tem pregador que prega milênio hoje e as pessoas dizem, hoje mesmo. Brana falou, nada disso hoje. Quando tiver milênio não tem dor. Quando tiver milênio não tem morte. Quando tiver milênio não vai ter adultérios. Quando tiver milênio não vai haver traições. Quando tiver milênio não haverá políticos. Quando tiver milênio, não haverá falso crente, falsos pastores. No milênio não vai ter nada disso. Não vai ser preciso matar nada. Não haverá nada para morrer. E se for para comer legume, nós comemos legume sossegado. Certo? Amém. Nunca ande desejando ministério. Irmão Branco falou para o rapaz, vamos entrar, vamos ver se dá para esclarecer, se podemos esclarecer algo. Irmãos, isso é muito bom. Ministério é uma coisa tremenda, é bom demais. Mas tem que tomar cuidado. Desejando ministério, para quê? Como que o homem quer ser um pregador? Para quê? Irmão Brana diz assim, sabe como que nós, os pregadores, devemos ser? Eu tenho que tomar cuidado, meu irmão. Perfeita força por perfeita debilidade, não sei se é 211, que irmão Brana fala sobre isso. Sabe como o homem deve ser? O que ele deve fazer? Ele deve encontrar a Deus como Moisés encontrou a Deus cara a cara. Encontrar Deus assim, cara a cara. E saber que o que ele prega, ele pode saber que Deus está aqui escutando ele pregar. Será que o pregador pensou bem? Que enquanto ele está pregando, ele diz, muito, Jesus está aqui, mas de verdade, ele está aqui mesmo, assentado aqui, escutando eu pregar. O que eu estou ensinando. Ele está escutando eu ensinar essas coisas. Assentado aqui conosco também. Outra coisa,
que é muito bom aprender, 182 do 7º selo, é muito grande esse parágrafo, é tradução de Goiânia. Recordem, deixe-me exortar-lhes novamente, não vão dizer obrigado a ninguém. Nunca pense algo fora do comum de algum ministro em particular. Você quer ver coisa boa quando os outros pensam algo incomum de você. Aí, mas a coisa boa é a hora que você vê que eles pensaram incomum de você e você traz aquilo para o comum perto deles, eles vão ficar chué. Eles pensam incomum. Eles não pensam o que deve pensar do homem, que é homem igual aos outros. E aí o homem, o ministro, acha uma grande coisa quando alguém pensa dele como algo incomum. Não, o profeta diz, não vai fazer isso não. Escuta, nunca pense algo fora do comum de algum ministro em particular, ou de nenhum homem mortal. Não é só do ministro não. Nenhum homem mortal, porque enquanto mais digam que há algo bom nele, não o haverá. Tem uns que não dá valor de jeito nenhum, são os extremos. Um fazia de Brana Deus e o outro diabo. Quer dizer, não colocava no lugar certo. Este é o profeta de Deus. Então você pegaria aquele que diz que Brana é Deus, pega de lá e traz para o meio. Pegaria aquele que diz que Brana é o diabo, pegaria lá e trazia para o meio. Aí fazia a coisa certa. Nem Deus, nem diabo, profeta. Entende? E deveriam fazer isso. Não há nada bom quanto a nenhum homem. Correto. Se, por exemplo, tivesse aqui na plataforma uma quantidade de trombetas, e uma delas tivesse que tocar certa música, seria então o homem executando-a. Porque essas trombetas seriam completamente mudas. Olha o que é um pastor, olha o que é um homem. É uma trombeta muda. Tem que ter alguém por detrás soprando nela. E você sabe que para saber soprar, só Deus. Essas trombetas natural, você vê o irmão Claudinho, o irmão Nascimento. O irmão Nascimento já é um profissional nisso. A boca é própria, a boca manda para poder sair o som adequado. Boca dura não funciona. Tem que exercitar até ela ficar macia para tocar bem. Agora, Deus está por detrás desta corneta, desta trombeta, deste pistão, desta clarineta, que somos nós. Ele está por detrás, soprando, e ele quem sabe soprar a música. Ele sabe tanto soprar a música, que nos dias do irmão Brana, enquanto o irmão Brana orava, a moça que tocava o piano caiu de rosto em terra, e o piano, Deus foi lá e continuou tocando. O grande curador está aqui, Jesus, divino Jesus. Ele sabe tocar. Agora, toda pessoa tem que dar lugar para Deus. Entrega aquilo que Deus te deu, entrega para Ele. Com humildade, singeleza mesmo, entrega aquilo para Deus. Seja humilde, a boca macia. Não te engrandeça. Não há nada de bom no homem. É Deus que sopra o dom atrás de você. Você sopra aqui na corneta, mas Deus sopra o dom em você. É Ele, sempre está por trás. A corneta é muda. O que importa é o homem que toma a trombeta e sabe que vai fazer. Agora você pega a trombeta do 7º anjo. A trombeta é muda. Mas quando Deus veio e tocou a trombeta no 7º anjo, aquilo falou. E você não pode dizer que falou diferente, falou assim. A hora que ele pôs a boca para tocar, ele falou assim: os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos.
A hora que Deus pôs a boca na 7ª trombeta, Ele tocou. Isso que é ministério. Que Deus pode chegar e pôr a boca. Você já viu aqueles negócios que não põe a boca aqui não? Certo? Agora esse ministério Deus põe a boca. Ele sopra. Ele toca a música que nós precisamos ouvir e não a que desejamos escutar. A que precisamos. Ele dá o conselho, a correção que precisamos, não que gostamos de ouvir. A trombeta não tem nada que ver. O som procede de uma inteligência que está de trás da trombeta. Correto? Todas as trombetas são iguais, todos os homens são iguais. É quando Deus pega um homem e toca nele. Tem homem que Deus não pode tocar. Eles não dão lugar, vazão para o Espírito de Deus, para Deus chegar e soprar neles. São muito inchados. E Deus quer fazer com os inchados grandes que caia de rosto em terra, como Ele fez com Saulo de Tarso. Começa daí de baixo. Começa daí. Você está nesse cavalão muito elegante. Cai por terra. Começa de rosto em terra. Fique cego. Você está enxergando muito bem. Fique cego. Por 3 dias. Primeira, segunda, terceira etapa. Abra os olhos agora. Aleluia. A trombeta não tem nada a ver. O som procede de uma inteligência que está de trás da trombeta, correto? Todas as trombetas são iguais, assim também todos os homens são iguais, todos os cristãos são iguais. Entre nós não há nenhum homem grande. E quem está falando aqui é o homem que poderia falar que tem gente grande. Mas ele sabia porque ele era homem também. Entre nós não há nenhum homem grande. Nós somos homens e mulheres. Não somos homens e mulheres grandes, antes somos todos irmãos e irmãs ao mesmo nível. Não somos grandes. Amém? Não somos grandes. Oh, que palavra gostosa. Fale comigo bem forte. Não somos grandes. Mais forte. Não somos grandes. Que coisa boa. Não somos grandes. A gente não pode fazer a um maior que o outro. Nunca se deve fazer isso. Não, Senhor. Todos somos simplesmente seres humanos. Não trate de interpretar as coisas. Não trate de fazer algo mais do que viver simplesmente uma vida singela, dando toda a honra e adoração a Jesus Cristo. Todos entendem? Amém. Aí ele canta: amo, ame-no de todo o seu coração. O amo? Coisa boa, não é? Glória a Deus. Esta é uma palavra fiel e verdadeira. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A Ibrana vem e diz: não deseje um ministério. Porque você está desejando um ministério, pregando Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas distintas? Como você pode pregar e desejar um ministério, mostrando para os outros que Deus é mais do que uma personalidade, sendo que Ele diz: o Pai e o Filho são a mesma pessoa? Tudo isso é bom te deixar até os parágrafos, né? São coisas que deve não estar muito difícil. Deixa eu ver se eu passei por isso há pouco. E as pessoas, se pudessem pelo menos dar uma olhada, perguntas e respostas sobre os selos. Se eu não encontrar aqui, você depois lê na sua casa, que você vai encontrar o que eu estou dizendo para você. Você não pode ter mais do que uma pessoa na divindade. É uma só pessoa, certo? Ali está, é simplesmente o Senhor Jesus Cristo. É somente esta pessoa que você deve ter.
não vou encontrar aqui agora. Vai demorar mais um tempinho. Será que você precisa da ajuda de mais alguém? Só que a gente começa a falar e depois, e essas coisas são tão boas, você não pode pensar que lá, só porque tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, você logo pensar que tem um maior que o outro. Certo? Não é para mim deixar você com mais dificuldade ainda, né? Depois você vai examinar. Dá uma olhada para mim, meus irmãos. Depois vocês me entregam para mim passar para os irmãos. É somente um, e eles são um. Me perdi mesmo. Podia ter marcado aqui. Vocês acharam nada não? Vocês não viram? É pergunta e resposta sobre os selos. Que está aí e está. O Pai e o Filho são a mesma pessoa. Estava há pouco lendo isso aqui, mas tem hora. Quando você precisa. É 292, tradução de Goiânia. Está aí no finalzinho aqui. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa, tal como o Espírito Santo em mim, e eu aqui pregando, e vocês me estão olhando. Porém, não sou eu. Não sou eu o que pode falar uma palavra. E como você sabe, trazer à existência um animal, mirá-lo e logo matá-lo e comê-lo, isto é poder criativo, isso não está nos seres humanos. Ele diz, não sou eu. Mas quem é? É o Pai que está em mim. É isso aí. Não era Jesus, era o Pai que estava nele. Mas ele diz aqui, Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Você não pode encontrar pessoas distintas, certo? Foram a mesma pessoa. É somente encontrar que o Pai é Espírito dentro de um corpo de carne. Aí forma a mesma pessoa. Amém, amém. Deixa eu ler aqui agora para me encerrar. 261, o sexto selo. Não ande desejando um ministério. Muita gente chega e diz, irmão Brana, como quisera ter um ministério. Olha bem, irmão Brana, como eu quisera ter um ministério. Eu lembro uma vez que o pastor queria que eu saísse para o ministério. Então eu rejeitei. Não quis tomar aquela decisão precipitada. Tentei fazer uma prova com Deus, mas um pouco se eu arrumar serviço, não é para mim sair para o ministério. Primeira porta que eu bati, achei serviço. Eu, graças a Deus. Não tem que sair não. À noite eu falo para o pastor que arrumei serviço. No outro dia eu fui lá para trabalhar, o rapaz diz, olha, o moço que estava doente voltou. Olha o Osmar sem serviço outra vez. Você parece uma bolinha de ping-pong, né? Para lá e para cá. E aí eu propus, falei, se o pastor falar alguma coisa na hora que eu chegar, então agora é hora de eu sair. Ele diz, você vai. Eu falei, vou. Agora eu vou. Nem se for para ficar uma semana lá, porque a igreja está toda escandalizada. Ele diz, não, agora eu vou se for para ficar direto. É melhor para mim então. Mas daquele tempo até hoje, 1970, agosto de 1970, até hoje. Mas você mudou de igreja, mas não mudei de palavra. Eu creio no mesmo Deus. Eu sempre creio num Deus só. Não sabia, eu não entendia ele. Ninguém me ensinou. Eu não entendia. Mas aí a palavra, a Bíblia é a mesma, não precisa mudar de Bíblia. É interessante, você só muda de igreja, mas a Bíblia é a mesma. Você sai da primeira, segunda etapa, passa para a terceira, mas a mensagem é a mesma. Você tem que trocar de mensagem, pega as mesmas mensagens, os mesmos livros, prega também. Aí você vai ver, faltava uma explicação disso daqui, o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Faltava uma explicação aqui, o que é primeira, segunda, terceira etapa. A primeira etapa foi cura divina, a segunda etapa foi o discernimento, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Então eu creio que estas coisas, para nós que estamos procurando viver direito, não desejar um ministério,
Eu não desejava fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu não desejava, nunca pensei nisso. Não gostava nem que as pessoas escutassem minha pregação. Hoje, sou obrigado a entregar, porque se eu não entregar, Deus pode me dar um jeito também. Então eu sou obrigado a entregar o melhor que eu puder fazer, não para personalismo, não adianta. Quem crê na terceira etapa não é grande coisa, não. Você só é filho de Deus. Você não é grande coisa. Todo mundo fala mal de você. Você não está no ministério. Oh, você está falando de tal. Oh, você ganhou. Isso é gente boa, viu? Sai aí fora. Fala por que você está com as marcas. A próxima vez eu não quero nem sua companhia para ir para o ônibus. Dá para o ponto de ônibus. Dá o que vê. Você no ponto de ônibus já muda de lugar. Lá vem ela lá vem ela. Já muda de lugar. Não serve nem para isso, então. Que personalismo que dá? É você manter fiel a esta palavra. É saber que o que me importa é pregar esta verdade. Quando o irmão Brana falou com respeito, com um rabino, com respeito ao Messias, e diz para ele, o que você crê que o Messias será? Ele diz, o Messias será Deus. Me mostre então o que Jesus não fez nesse tempo, para provar que ele era Deus. O rabino diz, mas se eu pregar isso, eu serei expulso da sinagoga. Aí o irmão Brana vem e diz, eu preferiria comer bolacha de sal à beira de um riacho, mas ter minha mente tranquila. É isso, eu estou tranquilo. Oh, não pense que eu estou preocupado. Preguei que o Cordeiro saiu do trono, e se não saiu? Mas ele saiu. E não sou teimoso, não, eu encontro na mensagem. Ele saiu. Se ele não saiu, Brana nem profeta foi. Nem sétimo anjo veio na terra. Mas ele saiu. O Cordeiro tomou o livro. Tomou. William Branham viu isso. João viu isso em visão. William Branham teve visão disso 7 anos antes. Ele teve visão. O livro, a espada caindo na mão dele. E logo a espada caiu na mão dele mesmo. Ele subiu naquela nuvem e desceu com o livrinho aberto. O que você vai fazer agora, Bill? Vou pregar, vamos a Jefferson, viu? Eu vou pregar a revelação dos 7 selos, não dos 6. Aí você já vai encontrar com a atração sobre a montanha. 130 e poucos aí por aí, você vai encontrar. É muito bom. A terceira etapa foi a vindicação do seu ministério, 133. Você encontra ali com a atração sobre a montanha. Isso é verdade. O último eleito tinha que entrar para o Cordeiro sair do trono. Ele já estava em cima do monte pôr do sol. Olha, o Cordeiro já estava como um anjo forte sobre o monte pôr do sol. Olha, o Cordeiro não estava nem como Cordeiro ali, estava como leão. Ele estava como um rei. Ele veio com cabeleira branca de juiz. Olha como ele veio. E as pessoas ainda não admitem esta revelação. Oh, meu Deus. Irmão Brana, como eu queria ter um ministério. Aí o irmão Brana diz assim, irmão e irmãs, vocês não imaginam o que acompanha a um ministério desta classe. Você deseja ter um ministério, mas você não imagina o que acompanha um ministério desse com a revelação que Deus deu dos 7 trovões. Você não imagina o que acompanha um ministério desse. Não é só bênção, não, perseguição, luta, problema que você não sabe nem por que está sendo gerado. Ele aparece problema no lar, problema na igreja, problema com o irmão. Você não, por que isso? Você nem sabe por quê. É um ministério. Você não imagina o que acompanha um ministério desta classe. Vamos falar aqui desta classe da revelação. E as pessoas não imaginam, é como casamento. Porque as pessoas entram e hoje elas não têm responsabilidade, vocês me desculpem, mas é a palavra que eu acho mais fácil. E ela sai do casamento assim. Como entrou? Com festa, sai com festa. Sai do casamento. Faltou responsabilidade em ambas as partes. O quê? Porque desejamos um casamento. Por
que deseja um casamento? Você pensa que essa mulher é fácil, essa mocinha te tolerar o resto da vida? Aí você acha um galanzinho. Ela vai ter tolerar, vai me aguentar. Eu sou um bom homem, um bom rapaz. E você acha que ela pode manter também fiel até o fim? Você entra assim sem saber o que é. Por isso que o profeta diz: você tem que orar. E quanto mais ora, é pouco ainda para um casamento. Você não sabe o que está lá dentro desse casamento. Você pensa que a pessoa tem a mente firme. Você chega lá, a mente daquela mulher é volúvel, daquela mocinha é volúvel. Não é aquela mente firme. Você pensa que teria uma mente fiel, não tem mente fiel. Você pensa que tem uma mente daquela que vai te reverenciar, não vai te reverenciar. Que vai te ouvir, não vai te ouvir. Aí você entra no casamento. Quisera ter um casamento. Estou falando acompanhando o ministério. Irmão Brana, quisera ter um ministério. Você não sabe o que acompanha uma classe de ministério como este. Quisera ter um casamento na terceira etapa. Você não sabe o que acompanha um casamento na terceira etapa como essa agora. Mas você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Sua vida tem que estar preparada para enfrentar os vai e vem do casamento, aquelas lutas que tem dentro do lar, e você manter ali até, a gente tem que fazer como Paulo, marido, mulher, por isso eu sofro dores de parto. Já viu homem sofredor de parto? Paulo foi um. Eu sofro dores como de uma parturiente, até ver Cristo formado em você. Será que você tem que sofrer dor de parto até ver Cristo formado nesse marido? Sofrer dor de parto, marido, até ver Cristo formado nessa mulher. O pastor tem que sofrer dor como de uma parturiente. Sabe o que se diz de mulher de parto aí? Tem umas que são mais mole, mas tem umas que não suportam mesmo e morrem até no parto, e outras gritam. Tem que nascer uma vida. Tem que aparecer um irmão, uma irmã nesse ministério. Então tem que haver choro, gritos. Não é de emoção, não. De parto, de dor. Até ver Cristo formado. Você quer ver Cristo formado na cabeça desses homens, para ele ser fiel às suas mulheres, mulher para ser fiel ao seu marido. Você sofre dor de parto até ver esse povo mudado, que você pode soltá-los. Vai para o trabalho, vai andar um pouco, faça alguma coisa na vida. Mas eu quero ver Cristo formado em vós. Jesus nunca pegou a igreja e disse: vocês ficam aqui, não sai daqui não. Não, vão a todo mundo, levai este evangelho a todo mundo. Vocês vão ser reprovados. Mas era até ver Cristo formado naquele povo. Jesus fica olhando assim: irmão, eu creio que irmão Brana sofreu muito. Ele pregava, voltava para casa e dizia assim: Meda, hoje tinha mais irmãs do cabelo cortado. Então, por que não para de pregar, Bill? Diz: não, tem que ter uma voz que pregue contra isso. E vai ser a minha no dia do juízo. Eu vou continuar falando contra isso. Não adianta você falar, elas usam as roupas que são vergonhosas. Qual mulher teria em sã consciência de usar uma blusa para mostrar seus peitos? Ela tem fraqueza mental. Talvez não tem nada para abafar, para chamar atenção. É um demônio, é um espírito que atua nas pessoas. Só para ser elegante, tem que pôr um salto bem alto para ser elegante. É demônio que toma as pessoas. E ela dizia para o irmão Brana assim, como naquele sonho da mãe do irmão Brana: olha, eu vou mostrar para você que eu posso cavalgar nessa estrada aqui com esse salto alto. E o irmão Brana dizia: não faça não, irmã. Não, eu vou mostrar para você que eu posso. Ele diz: você não pode. Talvez pense que não pode na nossa igreja. Não. É que não pode cavalgar na palavra correta de salto alto. Pode cavalgar fora da palavra correta.
Fora você pode cavalgar, mas dentro da palavra não pode. Você pode estar dentro desse tabernáculo, dentro da mensagem que você disse ser de profeta, mas você está cavalgando desse jeito, fora da mensagem. Dentro do tabernáculo, fora da mensagem. Com os livros na mão, fora dos livros. Ele diz aqui, você não pode fazer isso. E ela dizia, posso sim, vou provar para você. E ela começou a andar, e ele diz, daqui a pouco ela rodopiou e foi para o abismo. É para onde irão não só mulheres de cabelo cortado, de unhas pintadas, de saltos altos, mostrando seus seios, suas pernas, mas vão todos, homens que saem pelas ruas cobiçando as mulheres, já tem a sua e anda cobiçando outras. Porque deseja um ministério, quisera ter um ministério. Você não imagina o que acompanha o ministério desta classe e logo a responsabilidade ao ver que há gente confiando em cada palavra. E você quer ver como eu me descanso? É quando as pessoas dizem, tem uma coisa, eu escuto os seus CDs com a mensagem na mão. E isso me descansa. A hora que eu falo, eles vão lá e dizem, Brana falou mesmo. Amém, é verdade. Enquanto gente da mensagem manda queimar nossos CDs, esses dias recebi um telefonema de São Paulo, de um rapaz, de uma outra igreja, que eles estudam o livro do irmão Brana, mas eles crêem num outro homem lá dos Estados Unidos, eles crêem num outro, mas ele diz, olha, eu admirei sua pregação. Ober, minhas convicções, eu ouvi. Ele diz, e nós estudamos livros do profeta, nós sabemos que ele foi um profeta de Deus. As pessoas nem da mensagem eles são. Outros da mensagem estão falando para o povo, não escuta não. Esses nem da mensagem são, estão pedindo. E ainda dando uma palavra, uma ajudinha. Então nós estudamos e nós sabemos que irmão Brana diz que quando ele morresse, alguém levaria esta mensagem avante. E eu só estou ligando para te dizer que você é um desses. Que é a pura mensagem do profeta. Nem da mensagem o rapaz é. Agora, eu me baseio na mensagem, é o que está escrito. Eu não estou interpretando, não há interpretação. Com o Espírito Cordeiro saiu do trono, não há interpretação. O selo foi revelado, então o Cordeiro saiu do trono. O selo foi revelado, então o último eleito já entrou. Não tem jeito de você dizer, ó, o selo foi revelado, mas o último não entrou. Então, é uma incoerência, gente. Está errado isso. Se o selo foi revelado, é porque o último tinha que entrar primeiro para o selo ser revelado. Não tem jeito do selo ser revelado, o primeiro selo ser revelado, sem o último eleito entrar. Porque o Cordeiro já estava com o livro na mão, e aí já passou da mão do anjo forte para a mão do sétimo anjo. Acabou. Ele já tinha saído do trono, o último eleito tinha entrado, ele entrou. Será que podia falar onde é que ele entrou? Se pudesse falar assim, quando o último eleito entrar na nuvem, que eu pegar ele da terra, tirando o carrapicho da calça, e ele entrar na nuvem, quando o último eleito, o último anjo, a última semente eleita, quarto selo 60, entrar, a coisa será revelada. E foi quando ele entrou na nuvem que ele desceu. Que vais fazer, Bill? Nós vamos agora, Jefferson, viu? E eu vou pregar a revelação dos 7 selos. Amém? Deixa eu terminar aqui esse parágrafo. E logo a responsabilidade de ver que a gente confiando em cada palavra. Recorde, se eu lhes digo algo errado, Deus requererá seu sangue de mim. Pense, é algo muito tremendo. Nós temos que encarar a responsabilidade disso. De ter um ministério para entregar estas coisas para o povo, não de barrar para o povo não ser abençoado. Quer que o povo seja abençoado? Deixa o povo ouvir estas verdades, ouvir o que o profeta revelou, através de ministérios que deve Deus levantar nesse Brasil, neste mundo, ainda para ajudar mais a esposa de Cristo nessa terra. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de crer. Dá-me força, paciência, para que eu possa sofrer como dores de uma parturiente, até ver Cristo formado na igreja, no meu lar, na minha família, nos meus irmãos, nos meus obreiros, diáconos, em cada irmão deste local, deste tabernáculo, do meu ministério,
por toda parte, aqueles que crêem no nosso ministério. Dá-nos graça, Pai, para isso, até ver o Senhor formado neles. Eu quero isso no meu coração, em nome do Senhor Jesus. É por isso que transmito esta palavra, não porque sei, mas porque o Senhor está soprando por detrás de mim. Sou uma corneta muda, Senhor. Se não fosse o Senhor soprar, o último eleito entrou. Se o Senhor não tivesse soprado, eu não sabia. Se o Senhor não tivesse soprado, o Cordeiro saiu do trono. O trono está vazio e fumegando. Ele saiu de lá. Eu não saberia se o Senhor não tivesse soprado, mas o Senhor soprou também. E nós estamos aqui apenas deixando que o Senhor sopre por detrás de nós. Dá-nos simplicidade, humildade, mansidão, para que possamos levar avante este ministério para ajudar o seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre meu ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão conosco. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Felipe dos Santos, João Pessoa, Paraíba. Meu abraço. Irmão Felipe, muito bom ter você conosco, não é? Muito obrigado. E irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Felipe, porque agora, está começando agora também, né? Já faz tempo que ele ouve a mensagem, mas pela internet, quem sabe pode prosseguir agora. Irmão Paulo, Cleude, Valtenci, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Juarez, irmão Dilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Lourival, irmão Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo, Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Amanhã, ceia em São Joaquim da Barra, e vamos transmitir nosso culto também amanhã de São Joaquim da Barra para todo o Brasil. Alô, meus amados, esteja conosco amanhã também. Amanhã à noite, às 8 da noite. Irmã Luzia, irmão Oswaldo, irmã Amélia, São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus abençoe. Irmão Paulo, irmã Johnny e irmão Antoni, é o Antônio, Antoni, irmão Petri e família, irmã Priscila, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Deus vos abençoe, irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina, irmão Isaías e família, irmão Tiago, irmão Samuel Álvares Machado, São Paulo, irmão Otacílio de Andrade, família, Vitória, Espírito Santo, irmão Ney, família, Arara, São Paulo, pastor Paulo e família, pastor Fulque e família, Londrina, Paraná. Deus abençoe, meus irmãos. Irmão Mesquita e família, irmão José Dolari e família, irmão Lauro Sieves, Curitiba, Paraná. Deus abençoe, irmão Dirceu e família, irmão Daniel, Paranaguá, Paraná.
Deus abençoe o irmão Sandro Ferreira e família, Ananindeua, Pará. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Irmão Sandro e família, irmão Joênio, Criciúma, Santa Catarina. Irmão Abadi e família, irmão Ricardo e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Silvio e família, Sapucaí do Sul, Rio Grande do Sul. Irmã Betânia, Limoeiro, Pernambuco. Irmão Dorival e família, irmão Joel Floriano e família. E a minha esposa, irmã Ruth, em Franca. Deus abençoe. Amém? Irmã Letícia, filha do irmão Ricardo, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco. Amanhã volta a comunicar conosco novamente, certo? Entra na nossa página e vamos ouvir mais um pouquinho a mensagem. Para quem quer a mensagem do domingo à noite, já está na internet, já desde ontem, né? Está na internet. Se alguém quiser ouvir, tem a mensagem já na internet, ali onde estão os vídeos, que tem quase umas 50 pregações de 1 hora, nós temos ali para ajudar as pessoas que desejam, certo? Deus os abençoe. Muito obrigado. Boa noite, Brasil.